Olá, olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Luciano Figueiredo e estou aqui com o Robertinho Figueiredo em mais um Direito e Novela. Direito e Novela de hoje tratando sobre o tema doação de sêmen na novela Sete Vidas, uma novela atual, não é isso, Robertinho? Exatamente, pessoal. Hoje é o 17º Direito e Novela, um programa já de sucesso aqui da gente, e a gente vai tratar do personagem Miguel, que é um brasileiro, antes de sair do Brasil para o exterior, doou material genético. E no enredo da novela se descobrem os 7 filhos, as 7 vidas. Será que são filhos? Será que não são? Então esse é o contexto da novela que a gente vai ver agora, não é, Lu? Vamos fazer um VT e a partir daí a gente volta a conversar sobre o assunto. Rola o VT! A atual trama das 6 na Rede Globo, 7 Vidas, gira em torno de Miguel, um fotógrafo que fica traumatizado com a vida e acaba se exilando na Antártida. Mas bem antes de tudo isso acontecer, em sua juventude, Miguel doou anonimamente sêmen a um banco de espermas fora do país. Num determinado momento da trama, ele descobre que 7 filhos foram gerados a partir da doação do seu material genético. E isso começa a vir à tona quando já nos primeiros capítulos, Júlia, Pedro, Luiz, Laila e Bernardo descobrem por meio do número do doador que são meio-irmãos. Com isso, a autora Alicia Manzo expõe um tema ainda pouco debatido: a doação de sêmen. Então, meus amigos, agora que vocês já relembraram deste assunto, já contextualizaram a novela, é importante que a gente faça uma análise médica, uma análise sob o prisma da biologia em relação a este tema. E sendo assim, vamos chamar aqui um perito, um expert em relação a este assunto para nos ajudar na compreensão. Olha aí o nosso convidado. A grande maioria dos doadores de sêmen são rapazes jovens, são rapazes sadios, que não tem doença na família, a grande maioria estudantes universitários. É um procedimento muito utilizado, é um procedimento sério. Quando se utiliza sêmen de doador, estes doadores são entrevistados, se colhe toda uma história familiar desses doadores. Esses doadores não podem ter na família deles histórias de doenças, principalmente doenças hereditárias que podem passar. Eles são avaliados, o sêmen, eles colhem uma amostra de sêmen, esse sêmen é avaliado, esse sêmen é congelado, esse sêmen é testado em descongelar para ver se é um sêmen de boa qualidade, se sobrevive bem. Esse indivíduo faz uma série de exames para doenças sexualmente transmissíveis e outras. E aí, depois que ele passa por toda essa gama de avaliação, ele sim está sendo convocado para se tornar um doador de sêmen. E aí, ele colhe amostras de sêmen sistematicamente, 1 a 2 vezes por semana, durante um período de mais ou menos 5, 6 meses, para que você tenha uma quantidade de sêmen suficiente que dê para se utilizar. Hoje no mundo inteiro é muito interessante, porque a gente manda buscar nos Estados Unidos manda buscar na África, enfim, existe toda uma rede em relação a sêmen de doador e a doação de óvulo também. Olha que legal, gente, uma perita, um expert aí, trazendo informações úteis até à comunidade, não é? Não apenas na área jurídica, mas até para quem tem curiosidade em saber como é que funciona essa questão, Lu, da doação no Brasil, quais são os requisitos, os documentos, os procedimentos. Ficou muito claro aí com a perspectiva da medicina, digamos assim. Mas, Lu, vamos falar um pouquinho agora também da perspectiva jurídica, ou seja, os efeitos, os impactos jurídicos dessa situação, se ela gera uma paternidade, se ela não gera. Me parece, Lu, que além dessa resolução, o Código Civil Brasileiro também trata de um sistema de presunção de paternidade, trata um pouco desse assunto, não é? Fala aí pra gente, Lu, como é que isso funciona na perspectiva jurídica do caso? É verdade, Robertinho. De fato, a legislação brasileira, sob o ponto de vista jurídico das leis
ainda é um tanto quanto lacunosa em relação ao assunto, né? Por ser um assunto novo, um tema ainda muito controvertido, o legislador não tratou dele diretamente. Nós temos hoje no Código Civil lá o artigo 1597, que trata das presunções de paternidade decorrentes do casamento, de maneira que, nos dias de hoje, se todos os envolvidos no procedimento artificial de criação derem suas respectivas autorizações expressas, aquele filho, ele é concebido dentro do casamento. Temos ainda o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá ao adotado o direito de saber a sua origem genética, saber da onde ele veio, na verdade, qual foi o seu processo de adoção, e que vem sendo aplicado aí pelas casas judiciais brasileiras, assegurando àquele que foi gerado através de um mecanismo artificial de criação o direito de conhecer a sua origem genética. E temos, ao lado disso, a resolução do Conselho Federal de Medicina, a 2013 de 2013, que vem assegurar o anonimato do doador, que vem assegurar aí o direito do doador não ser reconhecido como pai do fruto daquela doação, mas tão somente ter ali exposto a sua origem genética. Não é verdade? Exatamente. É bem interessante que a gente esclareça a população que os regramentos são pequenos na legislação brasileira, como o Lu acaba de explicar. O 1597 vai tratar da inseminação artificial homóloga no inciso 3º, que é o material genético do próprio casal, dos embriões excedentários, que são os embriões que sobram dessa técnica de reprodução homóloga, inclusive pós-morte, inclusive se a inseminação for depois da morte da pessoa. E o inciso final, o 5º, ele vai tratar da inseminação heteróloga, com dual consentimento. Temos aí o ECA tratando do assunto, como o Lu disse, e a resolução do Conselho Federal de Medicina. E é importante deixar, Lu, exatamente como você fez, isso bem claro. Não podemos confundir o direito de investigação de origem genética, de um lado, com o direito de investigação de paternidade, de outro lado, sob pena daquele nobre e belíssimo ato de doação de material genético ele deixar de acontecer. Porque daqui para frente, se eu sei que eu corro o risco de, por apenas doar o meu material genético, sofrer uma paternidade indesejada, com efeitos nos alimentos, com efeitos na herança, eu não mais irei admitir esse tipo de doação. Por outro lado, tem o filho, né, que acabou de nascer e que talvez queira aí pretender, quem sabe, uma investigação de paternidade, talvez indesejada, como a gente acaba de esclarecer. Então fica aí a dica, não podemos confundir investigação de origem genética com investigação de paternidade. E esse é o nosso Direito e Novela, o 17º Direito e Novela. Espero que a população, a comunidade, o estudante de Direito tenha gostado desse nosso programa. É hora da despedida, né, Lu? Exatamente. Agradeço a todos mais uma vez, agradeço a você aí em casa e comente, compartilhe, dê a sua opinião. Estamos aqui para interagir contigo. Um grande abraço.